Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lucilene Bibiano, sou escritora e hoje, mais uma vez, eu quero deixar para sua meditação mais uma das minhas poesias que se chama Santos. Que você possa se inscrever, curtir e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Antes, eu quero deixar para sua meditação o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz assim: Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então vamos lá. Santos. Santos, como Deus é santo, ele nos convida a santo ser. Sede santos como sou santo, santos em toda a vossa maneira de viver, não vivendo doutrinas dos homens, mas o evangelho de Jesus Cristo, que é graça e poder. Santos que não falam, não ouvem e não podem ver, santos que não andam, não têm sentimento. O que é ser santo para você? Deus ouve o clamor dos seus santos, e é o seu clamor que ele deseja receber. Ser santo é ser separado, diferença onde neste mundo reina o prazer. É negar a si mesmo e centro da vontade de Deus ser, é amá-lo de todo o seu coração e entendimento e de toda a força que há em você. Santos como ele é santo, no seu falar, no seu ouvir, no seu mover, em cada pensamento, a sua vida, a cada dia, em obediência à palavra, rever, não se conformando com os erros deste mundo, mas experimentando a vontade de Deus com prazer. Deus ama os santos, à sua imagem e semelhança, que adorem o seu nome e nele põem a sua confiança, não feito por mãos de homens que não oferecem salvação, e sim uma falsa esperança. Como eu disse no no versículo, no início, Deus, ele nos chamou para nós sermos santos em toda a nossa maneira de viver, porque ele é santo. Então nós, como filhos de Deus, nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. A palavra de Deus diz que ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. A palavra de Deus diz em João também assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, porque nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque ninguém pode colocar outro fundamento, o qual já está posto, que é Jesus Cristo. Então, se a nossa fé não está baseada no que Jesus ensinou e em Jesus, a nossa fé e a nossa religião vai ser em vão. A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele não nos chamou para imundícia, mas para a santificação. Deus quer que nós sejamos cada dia mais separados para fazermos aquilo que Ele tem projetado para a vida de cada um de nós. Ele deseja a nossa santidade, porque não tem como nós vivermos no pecado e pensando que estaremos agradando a Deus. Muitos, né, têm uma desculpa de falar que não tem como ser santo porque é pecador, mas não existe isso. A pessoa, quando ama a Deus, ela nega a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Então, o pecado não tem mais poder sobre a vida dela. Nós falhamos, mas as falhas, às vezes, né, é normal do ser humano, desde que não vai prejudicar a vida do outro, né? São falhas que vão nos fazer aprender uns com os outros, né? Não é aquilo que vai trazer para a nossa vida a condenação por consequência do pecado. Então, hoje nós temos a oportunidade de rever a nossa vida e viver segundo a vontade de Deus, porque há uma diferença entre ser santo e ídolos. Ídolos são imagens projetadas na mente do homem
que são levadas a aqueles que creem nessas imagens como deuses, e as pessoas se ajoelham, colocam a sua confiança naquilo que veem, e a palavra de Deus diz que a fé é aquilo que não se vê, e a certeza daquilo que se espera. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque ídolos foi feito por homens. Agora, santos somos todos que Deus criou para viver uma vida de santidade na presença dele. E isso é tão sério, porque as pessoas, elas pensam que por obras de bondade vão ser salvas, e não é assim. Porque isso é um dever nosso, porque Deus é amor. E se nós temos Deus no nosso coração, nós vamos agir com bondade, com misericórdia, com amor em relação ao próximo. Então, isso não vai levar ninguém para o céu. Isso é uma doutrina de homens, uma doutrina de engano, porque o único que leva para o céu é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele é o único caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Deus abomina a idolatria. Deus, ele quer que nós sejamos exclusivamente dele, que nós confiemos somente nele e que nós possamos cada dia viver para agradar a ele. Então a palavra de Deus diz que Deus chamou aquele que Deus chamou sendo escravo, né, ele é liberto do Senhor. E da mesma forma, aquele que é chamado sendo livre é servo de Cristo. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que nós somos comprados por um bom preço, não nos fazemos servos dos homens. Então, hoje nós podemos examinar a nossa vida e buscar viver uma vida de santidade, porque só vai para o céu quem é santo. A palavra de Deus diz: "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor". Muitos pensam que a religião vai levar eles para o céu, mas não vai. Ser fiel a uma religião não vai te levar para o céu. Ser fiel a um líder religioso não vai te levar para o céu. Ser fiel a uma doutrina criada numa congregação que não é baseada na doutrina de Cristo não vai te levar para o céu e não vai trazer mudança nenhuma na sua vida. Então, Deus, ele quer que nós nos aproximemos dele e busquemos viver essa vida de santidade em obediência à palavra de Deus, e não naquilo que nós achamos ser o certo, não naquilo que nós aprendemos quando crianças, que fomos ensinados, né, de geração a geração. Deus, ele quer que nós sejamos únicos e exclusivos para viver com ele, para ele, mas hoje isso depende de nós, né. Jesus, ele deu a sua vida, ele escolheu dar a sua vida para nos resgatar da condenação que estava proposta por causa do pecado. E hoje nós temos a oportunidade de escolher viver em Cristo e viver esse amor de Deus todos os dias na nossa vida, negando a nós mesmos, vivendo uma vida santa, se quisermos ir para o céu. Que Deus possa cada dia mais encher o seu coração de desejo de viver a vontade dele, porque esse mundo vai passar. Não se importe com a opinião dos outros, vive uma vida de fidelidade diante de Deus, que ele vai te honrar. A palavra de Deus diz assim, ó: "Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção", que está em 1 Coríntios 1:30. E em Isaías 45:20 fala assim: "Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar". E em Isaías 43:25 diz assim: "Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro". Então, meus queridos, não perca mais tempo. Jesus está voltando, ele é o único Salvador, o único Senhor. Em Filipenses 2 diz que quando Jesus voltar sobre as nuvens, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Então, busque viver uma vida de santidade, se você quer viver uma eternidade de paz e na presença do Senhor,
por toda a eternidade, que você possa buscar o Senhor enquanto você pode achar, porque hoje é o dia que Deus está nos dando essa oportunidade de viver uma vida de santidade na presença dEle. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre.